E sob pressão, o ministro Dias Toffoli do STF retirou o sigilo de depoimentos e da cariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. As versões de ambos sobre a negociação entre Master e BRB foram confrontadas em uma audiência que aconteceu no STF em dezembro, conduzida por uma delegada da Polícia Federal. Vamos ver agora o momento em que o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, entram em contradição. A gente anunciou que a gente faria vendas, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno. Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. E agora nós vamos ver um trecho em que Vorcaro diz que não pagou nenhum real pelos créditos da Tirreno e, pelo contrário, só recebeu. O senhor mantém a sua versão? Claro que eu mantenho. A gente fez uma conta transitória, a gente não registrou a venda, como eu disse. A gente não pagou nenhum real, eu mencionei isso claramente, a gente não foi pago nenhum real para a Tirreno, mas sim, quando a gente recebeu os valores da venda, a gente deixou numa conta que era uma espécie de conta escro. Então, que era o senhor não pagou pelos créditos da Tirreno? O senhor está falando que não pagou? Não, a conta ficou numa conta escro. O pagamento seria quando a gente transferisse da conta reserva ali, que era uma conta... Mas então o senhor não pagou nada pelos créditos, é isso? Não pagamos. A gente não chegou você pagou? Não, você não pagou, então? Não paguei. Não pagou. Então... Pagou. É porque eu entendi que o senhor tinha falado que tinha pagado. Não, se eu falei isso, se eu dei a entender isso, foi errado. Na verdade, uma das diligências que a gente mostra e que eu fui claro que a transação não se concretizou com a Tirreno foi que a gente não pagou nenhum real pelas carteiras. Então, o senhor não pagou nada nenhum real para a Tirreno. A Tirreno não teve o senhor só recebeu, então. E aí, esses 6 bilhões que o senhor iria pagar a Tirreno, o senhor ficou no banco? A gente ficou, e registrou nessa conta reserva. E aí, nessa era uma conta remunerada da Tirreno. Nós vamos ver agora um outro trecho da cariação, que é um ponto muito sensível, mas muito importante dessa investigação. Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa falam dos valores envolvidos na operação de compra das carteiras de crédito Master pelo Banco de Brasília. Não havia consenso sobre os recursos empregados. Vamos acompanhar. Eu mencionei na minha fala que a gente negociou 100% da troca e ficou faltando, no momento que houve a liquidação, se eu não me engano, 1,4 ou 1,6 bi, que não tinha sido efetivamente trocado por questões de formalização que a gente não tinha terminado. Mas a gente tinha já, desde o início desse procedimento de troca, já prestado garantias que supriam ou superavam esse montante que não foi concluído, e não foi concluído por motivo da liquidação do banco e tudo que aconteceu. Acho que a gente disse as coisas de uma maneira diferente, mas que vai chegar na mesma conclusão. Ou seja, dos 12 bi 700, tinham sido substituídos 10 bi 200. Tinha 1 bilhão e 600 de treasuries em processo de liquidação e existiam 9 bilhões de garantias adicionais. Ou seja... E quando ele fala em processo de liquidação, já tinha sido feito um contrato de transferência para o BRB, mas o BRB não considerava que havia sido concluído a transação porque faltava questões formais, procedimentais de transferência. O cara crachá, a foto do momento, 10.200 e pouco. Agora, a precificação desses 10.200, dada a diferença de liquidez e de característica dos títulos, isso pode ser considerado como firme, digamos assim? Ou esses valores ainda dependiam de algum tipo de
de validação dessa precificação? A gente tem várias categorias de ativos colocados aí. Então, nos créditos consignados, firme, não tem discussão de valor. Nos créditos pessoa jurídica, firme, não tem discussão de valor. Nos imóveis que tiveram, inclusive, avaliação de terceiros independentes, não tem discussão de valor. Tem uma parte que são ações de empresas. Essas ações de empresas estavam em processo de avaliação. Pode haver discussão de valor sobre isso aí. Os CRIs e os FDICs? Os CRIs e FDICs não tem discussão de valor. Pelo contrário, a gente passou com deságio do valor já, que era do book do próprio Banco Master. Eu cheguei a comentar. O valor em relação a isso? Quem atribuiu o valor fomos nós. BRB. Nós colocamos 2 bilhões e 100 aproximadamente de deságio em relação a esses instrumentos e em relação também aos imóveis houve uma diferença de valor significativa. Por isso que eu cheguei a comentar que tem entre 2,5 bi e 3 bi de reais num valor abaixo do valor que estava registrado lá. No mesmo dia da cariação no Supremo Tribunal Federal, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, prestou depoimento à polícia. No trecho que você vai ver agora, ele explica como identificou fraudes no Banco Master e por que concluiu que as carteiras de crédito vendidas ao BRB estavam com valores inflados. Foi Ailton de Aquino quem recomendou a liquidação do banco à diretoria colegiada do Banco Central. Na audiência no STF, ele depôs, mas foi dispensado da cariação. A Tirreno era uma empresa desconhecida. Quem aparece como Cartus/Tirreno é o senhor André. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo. Alguns diretores da Cartas falavam, eu nunca ouvi falar da Tirreno. Nunca ouvi falar da Tirreno. Ao fim e ao cabo, o André responde, não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso.